Tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Creio que esteja tudo bem. Bom, hoje nós estamos na 11ª lição. Então, quase acabando. Falando em quase acabar, como é que tá? Você já fez o pedido dessa lição? Não? Se você não fez, por favor, manda um alôzinho pra gente, avisando que você não tem, pra gente mandar, enviar para você, tá certo? Para você também ter a próxima lição. Só temos mais 2, hein? Essa e mais 2. Então, não perca, compartilhe. Quanta coisa maravilhosa nós estamos aprendendo a cada vez que temos a nossa classe aqui, que a gente se reúne para rever aquilo que a gente aprendeu. E se você que não tem a lição assiste também a nossa classe da Escola Sabatina, você não está revendo, você está aprendendo com a gente aquilo que a lição nos ensinou. É muito bom ter você. Partilhe, né? Compartilhe com seus amigos, com a família, certo? Dá o seu joinha. Na semana passada eu mostrei aqui quantas balas que nós ganhamos, porque cada joinha que você dá é uma balinha que você vai colocando aqui para adoçar a nossa vida, tá? E o Kevin paga. Eu pensei que ele ia dar um nó na gente, mas ele pagou certinho, tá bom? Então dá o joinha, ok? Compartilhe com um amigo. Curta, assista uma vez, 2 vezes, até você aprender bem a nossa lição e ficar craque nela, tá? Eu tô ficando craque aqui. Cada convidado especial que vem, abre a lição pra gente, traz um novo horizonte. É pra nós, tá? Então, assim, olha, muito bom ter você. E eu quero agora mostrar os nossos convidados. Tudo bem com vocês, meninas? Bem, graças a Deus. Como é que você passou, Joel? Bem, muito bem. Pra honra e glória de Deus aí, Deus... nos abençoou durante a semana, estamos bem. Que bom, né? E mais uma vez estar aqui é muito gostoso, é um prazer para nós. Podemos participar desse momento aqui, né, que é muito bom, muito instrutivo para nós. Para você que está aí em casa ou está no trabalho, não importa se está o Joel, que acabou de falar agora, é o homem da tecnologia. Hoje ele já me mostrou um troço que eu nem sabia que existia no mundo. E é formidável. Eu fiquei morrendo de inveja boa dele, tá? Olha, inveja santa? Essa é santa. Então tá bom? E você, Elton, como é que tá o nosso amigão? Uma benção, tudo bem. Estou feliz também de estarmos aqui reunidos, né? E com o Joel, com você, com os amigos, né, que estão nos assistindo. Que Deus nos abençoe mais uma vez, porque a palavra dele traz cura para nós, né? É sempre bom. E que lição, hein, meninos? Fantástica. Joel, que lição, Elton, fantástica. Que lição, hein? É, uma benção. Nós vamos agora para a oração. Joel, você pode orar para a gente? Oremos. E eu peço, por favor, aos nossos queridos que estão em casa, ou você que está nos assistindo agora, ou vai nos assistir outro dia, não importa. Quando o Joel estiver orando, por favor, coloque para Deus aquele seu desejo, aquilo que você quer que Deus faça, que Deus cumpra na sua vida, tá? Se tem a ver com a nossa lição, Deus vai te ajudar. Nunca esqueça, se o seu desejo for um desejo que vai ser bom para você, segundo os olhos de Deus, Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o melhor. Então, enquanto o Joel estiver orando, nós vamos estar todos aqui. O Kevin, eu esqueci de cumprimentar o Kevin está ali, certo? Mandando um abraço para vocês, assim, um joinha, tá? Então, assim, olha, todos nós aqui vamos estar em oração junto com o Joel, tá, Joel? Então, ora por nós, para os nossos amigos, tá? Amado Deus, neste momento nós invocamos o teu santo nome, Senhor. O Senhor é misericordioso, o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados. Amém. E para termos a oportunidade e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Amém. Estamos aqui neste momento reconhecendo essa obra que Deus fez por nós e tentando de alguma forma cumprir a missão de levar o Evangelho a todo o povo, nação e língua. Amém. A lição da Escola Sabatina é um veículo, um meio para que essa mensagem possa nos instruir, nos fortalecer e nos preparar para a tua volta. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte, cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que tem acompanhado esse trimestre, que essas lições possam fortalecer espiritualmente a cada uma delas. Amém. Pedimos que o teu Espírito Santo também possa estar presente aqui conosco, Por favor. nos dando a direção e as palavras corretas a serem ditas. Pedimos perdão por nossos erros e por nossos pecados. Pedimos a tua misericórdia sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o título da lição que nós vamos compartilhar com os nossos amigos é Administrando em Tempos Difíceis. Parece que essa lição foi escrita ontem, né?
Nossa, e você já explicou uma vez, Joel, que essa lição é escrita quanto tempo atrás mesmo? Cerca de 5 anos. 5 anos atrás. Não tinha nem pandemia, né? Nada. E eu tive um dado agora de que no Brasil, hoje nós temos a média de 57 milhões de pessoas endividadas, certo? A previsão é que no final desse ano a gente pule para 79 milhões de endividados. Olha só, qual é a dívida média? Isso que eu achei mais interessante. A dívida média fica em torno de R$ 4.800. Aparentemente parece uma dívida fácil de se resolver, certo? Só que ela é complexa, por quê? Porque além da dívida que a pessoa já tem contraída, tem os afazeres do dia, tem as despesas da vida, tem a lida diária com a família, com a manutenção de um carro, você entende? Então, essa dívida que às vezes parece pequena, fracionada, certo? Tem tirado sono, sossego de muitas pessoas. E o título da lição vem dizendo: administrando em tempos difíceis. E daí? Como se portar nesse meio? Certo? E o nosso verso vem dizendo assim: ofereça a Deus sacrifício de ação de graças e cumpra os seus votos para o Altíssimo. Invoque-me no dia da... Que dia que provoca aí? Angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Joel, o que é esse texto, esse verso? Já de, vamos assim, de entrada, já quer me ajudar nesse contexto de administrar em tempos difíceis. Assim, a hora que eu me deparei com ele, né? Às vezes a gente lê as coisas na Bíblia e passa de uma forma, às vezes, tão superficial que a gente não percebe a profundidade do que ali o texto quer nos passar, quer nos dizer. Aqui o texto está chamando a gente para uma interação muito próxima entre divino e humano, entre nós e Deus. Porque ele dá algumas... a gente tem alguns verbos aqui, né? Ação, ofereça a Deus, sacrifícios de ações de graça, cumpra-os, os seus votos para com o Altíssimo. Essa é a nossa parte, nós devemos fazer isso. Mas aí Deus se coloca à disposição para situações inesperadas. Invoque-me no dia da angústia. Mais uma ação. Sim. Invoque-me no dia que eu o livrarei. E você vai fazer qual que é a sua parte? Me glorificar. Então Deus está dando a certeza de que se você cumpre a sua parte, Ele vai fazer o quê? Ele vai cumprir a dele também. A gente, às vezes, é um pouco acanhado em, entre aspas, cobrar a parte de Deus. Porque Deus fala assim lá em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, certo? É uma ordem que Ele nos dá. E às vezes a gente se prende muito a essa parte e se acanha em cumprir a segunda parte. Deus está falando para a gente realizar algumas ações. Qual que é a primeira? Levar os dízimos à casa do tesouro. É uma ordem de Deus. Não tem rodeios quanto a essa ordem. Mas depois Ele dá uma ordem que a gente às vezes fica acanhado e pouca gente se preocupa em reivindicar. Aí Ele fala assim, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre vós. Quanto que nós temos feito a segunda parte? A mesma coisa é aqui. Deus está falando, olha, faça, né, me busque, mas no dia da angústia eu te livrarei. Então o verso chama a gente para uma interação com Deus. Amém. Elton, e esse verso para você, o que ele me chama? Eu sei que o Joel já falou tudo, né? Mas sobra uma beiradinha para nós, não sobra? Uma coisinha sobra, né? Mas muito bem explicado, e é isso mesmo. E a gente vê que sempre a ação vai ser de Deus, né? Sempre a ação é dele. E nós precisamos fazer a nossa parte, que é reagir a isso, né? Que Deus, as promessas de Deus, né? E aqui no sábado vem trazendo sobre a questão de que quem confia em Deus é diferente daqueles que estão aí no mundo.
Porque, como você disse, as preocupações do ser humano nesses últimos tempos, que é os tempos difíceis que a gente vai tratar, né, são muito grandes. As pessoas... E assim, afeta a mente, o corpo. As pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando sem esperança, depressão, muitas doenças, né, no corpo mesmo, por causa de ansiedade, medo, preocupações. E aí a gente vê Jesus falando, né, em Mateus 6, 32, 33, falando assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as coisas serão acrescentadas. Não sermos como aqueles que não têm Deus no coração, né, que ficam preocupados, muito ansiosos com isso. Agora, para ter esse nível de entrega a Deus, tem que ser o quê? Comunhão diária. Comunhão diária. Não, e o interessante, né, que você falou, Mateus 6, né, do 32 ao 33, o 32 diz assim, não sejam como os gentios que têm esse tipo de preocupação. Eu acho interessante, assim, Deus sabe que a gente vai ter preocupação. Deus sabe, tem que falar assim, você vai ter a preocupação, mas, por favor, tenha de forma controlada. Exato. Certo? Não se desespere. Não se jogue às traças, porque eu vou estar ali. É isso, exato, né? Exato. A gente vai ver no decorrer da lição aí que a gente precisa fazer uma pergunta. Nós precisamos mais de Deus na tempestade ou na bonança? Essa pergunta é capciosa, né? Nós precisamos nos dois, mas eu acredito assim, na tempestade a gente vai estar sempre grudado nele, mas na bonança a gente quer largar a mão, não é? Muito bem, é isso mesmo. Nós precisamos em todos os momentos, mas a gente só acha que precisa na tempestade. E a lição ela quer trazer para nós que nós precisamos tanto quanto na bonança e na tempestade. Porque parece que quando as coisas estão indo muito bem, a tendência é que a gente confie nos próprios recursos, no tá tudo bem, nas próprias forças e se esqueça de Deus. E é muito perigoso. É muito perigoso esse momento a gente se esquecer de Deus. Até na lição passada que nós estudamos aqui, o Elton esteve com a Nívia, né? A gente, como Deus ele traça, né? Você falando aqui me faz lembrar, traça desde o nosso nascimento, a nossa morte e o que a gente vai deixar depois da nossa morte, há uma preocupação de Deus, que são os nossos filhos, quem tem filhos, quem não tem filhos são os parentes em volta, né? Ou seja, tudo, né, faz parte de um planejamento, de uma preocupação de Deus na nossa vida, né? Agora, tem um texto aqui de Ellen White, para a gente abrir já e ir para a parte de domingo, para conhecê-lo, meditação matinal de 1965, diz assim, Deus conhece, ó, você que está aí nos vendo, você que está nos assistindo, olha, ou pelo tablet, não sei se existe isso ainda, mas deve existir, né, Kevin, você que é moderno, Kindler, como é? Que é o nome desse troço aí? Kindle. Ou pelo Kindle, não sei se Kindle assiste, ou pelo YouTube, pelo celular, olha só o que Deus fala para você. Deus conhece nossas necessidades e tomou providências em relação a elas. O Senhor tem um celeiro de suprimentos para seus filhos e pode dar-lhes o que necessitam sob quaisquer circunstâncias. O que é que está te deixando você sem dormir? O que é que você está ansioso para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para domingo, para sábado? O que é que está tirando o teu sono? Deus conhece nossas necessidades, nunca se esqueça, e tomou providência em relação a elas. Vai, deixa Deus cuidar. Joel, colocando Deus em primeiro lugar. Vai lá. Bom, aqui a lição trouxe para a gente 2 Crônicas 20, do 1 ao 22, certo? E mostra a história de Josafá. Eu gosto muito da história de Josafá. Acho que eu já até citei ela numa lição passada aqui, porque a gente, para entender o coração de Josafá aqui, a gente precisaria ler o capítulo 18 também. O pessoal que estiver em casa depois pode ler aí o contexto geral. Então, 2 Crônicas 18, 19, e ele vai falar o 20 agora, mas para você o que ele vai falar para você entender todo o contexto, 2 Crônicas 18, 19 e o 20, vai lá. Josafá era rei de Judá, né? Rei do Reino do Sul.
E aí ele se aparentou com Acabe, que era o rei de Israel. O filho dele se casou com a filha de Acabe e fizeram ali, né, uma aliança por meio de casamento. Josafá, lá no capítulo 18, foi visitar Acabe. E aí Acabe falou assim, ó, você vai subir contra eu, lá, né, vamos guerrear, você vai junto comigo? Estou indo para a guerra, você vai junto comigo contra os filisteus? Aí eles iam fazer sociedade então para brigar lá. Aí ele falou, ó, vamos embora. Né? E eles foram lá e consultaram os profetas de Acabe, 400 falsos profetas. Que eram os de Baal. E ali teve, acho que já era outros, viu? Os de Baal já tinha morrido, já. Ele armou mais uma turma lá que era falso profeta. E aí esses profetas falaram, não, vai que a vitória é garantida. E aí Josafá, que era uma pessoa muito devotada a Deus, o reino dele foi um reino espiritual próspero, buscava muito a Deus. Ele falou, não tem aqui um profeta do Senhor? E esse profeta disse que não era para eles subirem, que eles perderiam a batalha. Mas mesmo assim eles foram. 2 exércitos contra 1. Perderam a batalha e Acabe morreu nessa batalha. Aqui no capítulo 20, o povo chegou para Josafá e falou assim, ó, estão vindo aí quase 3 exércitos. Juntaram 2 nações e mais um pedaço de uma outra nação lá e subiram para pelejar contra Judá. Eles tinham perdido 2 exércitos contra 1. Eles eram 2 e perderam por 1. Agora era 3 contra 1. E Acabe, Josafá. Josafá, o coração dele ficou, né, com medo. E aí o que ele faz? Aqui que está a diferença. Primeiro, a oração dele é maravilhosa. Ele reconhece quem é Deus. Ele reconhece as promessas que Deus havia feito. E ele chama todo o povo para uma consagração. Jejuaram, oraram, louvaram e invocaram o nome de Deus. Buscaram a Deus em primeiro lugar. Deus enviou um profeta e o profeta garantiu que eles poderiam sair para a batalha, que a vitória era garantida. Então, no 20, então, que tem aquele texto que eu acho bem bacana assim, que Josafá buscou ao Senhor seu Deus. Aí? Quer dizer, diferente do outro, que ele se adiantou a Deus, não quis nem consultar, e falou, nós vamos, e se lascou. Aqui é o contrário. Não, em vez de dizer, vamos para a guerra, não, né? Primeira coisa, buscou a Deus. E é nesse capítulo aqui que ele diz um dos versos que eu gosto muito na Bíblia, que diz assim, ó, crede no Senhor seu Deus, estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Elton, o que você tem para dizer para nós dessa lição? Isso que o Joel falou é uma realidade, né? Mas a gente vê assim, Josafá foi um dos poucos bons reis que teve em Judá, né? E eu acho interessante que a lição vem trazendo que ele estava extremamente preparado. Os exércitos dele estavam bons, a nação estava bem. E ele, mesmo assim, ele estava com um exército forte, ele não confiou nisso, ele confiou em quem? Como o Joel já disse, em Deus, né? Em buscar o Senhor. E pôs não só ele, mas a nação toda, né? Como o Joel disse. Mas o interessante é que a gente vê nisso o quê? Quando a gente está bem, por exemplo, quando eu tenho muito dinheiro, a nossa, como o Joel falou com você, né? A nossa tendência é geralmente afastar de Deus e confiar mais na riqueza que eu tenho, no poder que eu tenho. Então, assim, quando eu tenho muito, eu estou bem na vida, acontece alguma coisa, uma crise na minha vida, a tendência é eu confiar nas coisas que eu tenho. Normalmente é assim. E aqui Josafá dá um exemplo, ele não confiou no que ele tinha, mas ele confiou em Deus, em primeiro lugar. E a gente tem que aprender isso, porque a gente confia no dinheiro que eu tenho. Eu estou com um problema de saúde, eu vou no melhor médico, vou fazer uma cirurgia, eu tenho dinheiro para pagar, e não busca quem? A Deus. Às vezes eu preciso de alguma coisa assim, uma coisa na vida que está dando errado, eu vou no melhor advogado, tenho dinheiro para isso, e não busco a quem? A Deus. Então a gente tem que buscar a Deus em todo momento. E é uma coisa interessante, ele era um homem de Deus e estava o quê? Preparado. O povo de Deus não pode estar despreparado. Não, né? Tem que estar bem preparado. Ô Joel,
Foi nessa daqui que eles cantaram enquanto Deus fazia a vitória? Sim. Eu só queria citar o verso 12 aqui, ó, que diz assim, ó, olha como que nós devemos orar e ser sinceros a Deus. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Aqui que eu acho interessante, ó, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, assim, a confiança é o reconhecimento da incapacidade e a confiança em Deus. Né? Eu acho interessante essa história, porque o problema estava ali, a guerra estava, aí chama-se um coro. Enquanto eles cantam, louvam a Deus, Deus vai agindo, abrindo o caminho e dando vitória. Eu acho assim, nos momentos de dificuldade, como é importante a gente também erguer louvores a Deus, né? Assim, Deus sempre quis ensinar uma coisa para o povo de Israel. Confie em mim, que a batalha, eu vou batalhar por vocês. Certa, né? A gente pega o exemplo de Gideão, a gente pega o exemplo de Ezequias, a gente pega o exemplo de Josafá. O que eles fizeram? Cantaram e foram marchando e cantando. Quando chegou lá, o próprio Deus causou uma confusão entre os exércitos inimigos, as pessoas se mataram lá, umas e outros fugiram, e a Bíblia diz aqui que eles passaram 3 dias recolhendo os despojos. Imagina a riqueza que tinha lá, o alimento. Imagina, 3 exércitos, era gente demais. Era muito. Né? Mas então, como é bom a gente saber isso, né? Ficar bem claro. Ao invés dele confiar nele, na força e no exército. Tem até um texto que diz, né, na Salmos, eu não confio em cavalos e nem em cavaleiros, né? Eu confio no Senhor dos Exércitos. Que seja esse, né, o aprendizado nosso. A primeira coisa que a lição quer ensinar, primeiro, busque Deus, é isso, né? O Alto falou e você falou, buscar Deus. Em primeiro lugar, esse é o primeiro passo para saber administrar em tempos difíceis. O título é Administrando em Tempos Difíceis. E a lição vai nos dar passos para lidar com as situações difíceis. Buscar a Deus em primeiro lugar, e pegou o exemplo de Josafá aí para a gente tomar isso como exemplo para nós. Agora, segundo passo, além de de botar Deus em primeiro lugar, confie em Deus e não nos seus recursos. Vai lá. Nós temos uma história bacana aí, não temos? Na parte de segunda-feira, falando de quem mesmo? 2 amigos e também de uma grande guerra. A gente, o Jefferson, a gente tem o privilégio de ver quadros completos na história, principalmente na história bíblica. O texto traz aqui, eu achei até interessante, porque esse mesmo texto é repetido lá em Samuel. Lá em Samuel diz que o Senhor incitou a Davi para fazer o censo. E aqui está falando que Satanás incitou a Davi. E aí a gente fica meio confuso, mas a gente precisa unir os textos. O que eu quero dizer com o quadro completo? Quando a gente olha para a história de Jó, a gente viu que quem incitava era Satanás e Deus permitiu. Ou seja, o originador do problema, Satanás. Deus permitiu a situação e aqui foi a mesma coisa. A permissão de Deus, às vezes os autores colocaram na Bíblia como sendo Deus efetuando a ação, mas não era Deus permitindo a ação. Então, quando a Bíblia diz que o inimigo aqui se levantou, né, Satanás incitou a Davi, eu fiquei pensando assim, nessa Bíblia aqui, na Andrews, fala que também pode algum inimigo ter se levantado contra Davi e ele foi o quê? Buscar as suas próprias forças. O que significava, para a gente entender esse texto, a gente tem que entender o que significava fazer o censo em Israel e por que Deus ficou tão indignado com isso. E parece que havia uma ordem, né? Que não era para ser feito. Não era para ser feito porque a posteridade de Abraão, de Jacó, de Isaac e Jacó, ela não seria contada. Isso. Então, às vezes, Deus permitiu, mas sob ordem divina, levantar algum tipo de censo. Mas aqui Davi, ele para homens de guerra, só para essas coisas. Para né? os homens de guerra. Era contado os homens de guerra, né? Isso. Então ele queria demonstrar de alguma forma o poder que ele tinha. E isso desviava a confiança que ele tinha em Deus
para a confiança que ele tinha no próprio exército. Tanto é que Joabe, que era o chefe do exército dele, se indignou com Davi e ele fez o serviço pela metade, né? Ele não contou todo mundo. Ele deixou a tribo de Levi e a tribo de Benjamim sem contar. Mas aqui mostra o quê? Confiar nos próprios recursos. E o que eu quero dizer com essa questão do enxergar o quadro completo e o quadro parcial? Hoje é muito fácil, quando a gente olha para a Bíblia, enxerga essas histórias e tira a nossa conclusão. Nós não conhecemos o quadro completo da nossa vida. Você conhece o quadro completo da sua vida? Você não conhece. E quando você olha para um quadro parcial do que você já viveu, você vai ver que em muitos momentos você errou e mesmo assim Deus consertou as situações. Muitas. E quando a gente está na situação complicada, é difícil da gente confiar em Deus. A gente não pode achar que é fácil confiar em Deus. Não é fácil. Exige muita perseverança, exige muita sensibilidade, uma visão espiritual clara, coragem. São decisões difíceis. Então, quando a gente enxerga o quadro completo na vida dos outros, é fácil. Sim. Mas na nossa, né, não é tão fácil assim. E o interessante é que essa obsessão de Davi de fazer algo que Deus não aprovava trouxe prejuízo para a nação, né? Sabe o que eu acho interessante? Vamos imaginar um inimigo se levantando contra Davi. Ele tinha a opção de convidar quem para ser o seu aliado? O próprio Deus, né? O próprio Deus. Só que o texto termina com Deus dando uma opção para ele. Você pode ter 3 anos de fome, 3 meses de peste, ou 3 meses de... Como é que é? 3 anos de... eu me esqueci. Depois o inimigo... 3 anos na mão dos inimigos, 3 meses de fome, ou cair nas mãos do de Senhor, Deus. da peste. Aí ele escolhe quem como adversário. Mas ele escolheu Deus como adversário. Como adversário, sim. Ele tinha a opção de escolher a Deus como o aliado. A desculpa dele para com Deus foi muito 10. É aí que tá. Esse é o ponto-chave. Ele preferiu escolher Deus entre as opções como um adversário, porque qual foi a justificativa dele? Misericórdia, né? Ele preferiu não cair na mão dos homens, mas cair na mão de Deus, dele, porque né? Deus era misericordioso. O que me chama a atenção em Davi é que ele errou, muitas vezes, mas ele se arrependeu e ele não cometia mais os mesmos erros. Elton, lendo Patriarcas e Profetas, quando eu estou encerrando agora o capítulo 63, no capítulo 62, quando Deus fala, quando Deus escolhe, abandona Saul, aliás, quem abandonou foi Saul, Deus, e Deus cria a opção de outro homem. Ellen White, ela deixa muito claro uma coisa assim: por que Deus escolheu Davi, o homem segundo o seu coração? Ela diz assim: Deus não escolheu um homem, um ser humano de perfeito caráter, mas sim um que, se pecasse, aceitaria de Deus a correção. Eu achei esse texto tão bacana. Quando você fala de Davi, essa era a maneira de Davi. Só que junto com essa história do censo, aqui traz uma história também que eu acho muito... Eu vibro que é a história de Jonatas e o escudeiro. Eu vibro com essa história, né? O exército está lá em cima dos filisteus, eles lá embaixo. Aí o Jonas olha para o escudeiro dele, vê se eu estou certo. Isso aí continua a história. E fala assim: cara, vamos subir nós dois dar um pau naqueles caras lá em cima? Como é que é esse daí, Elton? Então, aqui a gente vê a ação do... Alguns podem olhar assim e falar assim: isso é presunção, né? Mas não pode ser, porque ele venceu. E tem uma frase que ele usa aqui, Elton, que eu acho muito chique. Quer ver? Ó? Ele olha pro escudeiro dele e fala assim: chefe, para Deus vencer uma batalha com um monte e com pouco é a mesma coisa. Pois é. Então vamos nós dois. Olha a coragem. Eu vibro, Elton, assim, quando eu vejo isso aqui, eu falo: nossa, Deus. A gente vê o Jonatas, ele tinha muita confiança em Deus, né? Outra coisa, desculpa, cortando. Uma das coisas que nos Patriarcas e Profetas ela fala que Jonatas era um homem de um coração puro e confiante em Deus. Você acabou de falar. Então, assim, esse é o detalhe. É o que faltou com Davi aqui na questão do censo, né? Ele quis falar: não, eu tenho um exército poderoso. O outro foi sozinho com o escudeiro, mas confiante em Deus, e teve a vitória, né? Então, é a grande diferença que a gente vê. O que os grandes homens fizeram? Porque eles
se viam na pequenez diante de Deus e se entregavam a Ele e fizeram grandes coisas, mas porque Deus estava no coração deles. Eles tinham Deus no coração. Então, é esse que é o detalhe. Então, a gente vê aqui falando, né? Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. A lição fala isso. Ninguém jamais confiou inutilmente em Deus. Sempre que for lutar pelo Senhor, prepare-se bem. Fala assim. Aí vem a citação aqui muito interessante, mas aí fala assim, em outras palavras, faça tudo que puder para ter sucesso, mas no fim reconheça que só Deus lhe dará a vitória. Então, assim, a gente tem uma parte a fazer. Mas a confiança tem que ser em quem? Em Deus. A tendência nossa é fazer o contrário. Né? A gente vive hoje uma distorção muito grande a respeito disso aí. Aqui no rodapé da lição diz assim, como podemos encontrar o equilíbrio entre fazer o que pudermos, por exemplo, para estarmos seguros financeiramente, e ao mesmo tempo confiar no Senhor. Ou seja, qual que é a minha parte a desempenhar e qual que é a parte de Deus? Lembra quando o Satanás falou para Jesus se jogar lá de cima, que Deus daria a ordem aos anjos para que ele não tropeçasse no pedra? Aí ele falou para ele, olha, não tentarás o Senhor seu Deus. O que é esse não tentar? É você fazer a sua parte. Por exemplo, uma vez eu tinha uma moto, né? Aí eu parei no local lá e fui passar uma corrente na roda da moto ali por segurança. Aí veio uma pessoa conhecida minha e falou assim para mim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí eu olhei para ele e falei assim, como é que eu falei para ele? Confie em Deus, mas tranque bem a sua casa. Mas eu tenho na lição. Entendeu? A lição traz isso pra gente. Eu tenho aqui como é que é o nome do cara? O Oliver Cromwell. Me lembrou desse episódio. Eu achei legal essa parte. Confie em Deus, meus rapazes, e mantenham suas pólvoras secas. Ou seja, tem um limite para a gente confiar em Deus, para a gente não tentar a Deus, para a gente não desafiar a Deus assim de uma forma sem sentido, né? E tem a nossa parte. Mas, Jefferson, essa lição para mim eu achei a mais importante da semana. Vai tocando. É assim, porque a lição, o que ela quer mostrar para a gente na parte de segunda-feira? Que Deus está no comando. Independente, por isso que eu falei do quadro completo e do quadro parcial. O quadro parcial, às vezes, ele não nos dá uma visão completa, ele não vai nos dar de que Deus está no comando. E eu li uma vez uma história muito interessante a respeito da Revolução Francesa. Vou tentar ser bem rápido aqui. Para quem olha Apocalipse 11, é só olhar a Revolução Francesa. Apocalipse 11 se cumpriu na Revolução Francesa. E as duas testemunhas lá vestidas de pano de saco, elas representam a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, que foi extremamente na Revolução Francesa ali atacada a Bíblia, Deus foi tirado, né? A nação decidiu que ninguém adoraria a Deus, as Bíblias foram queimadas, o Evangelho, os cristãos foram perseguidos, o Evangelho foi, né, deixado de lado. Então, assim, para quem vivia naquela época, entender que Deus estava no comando era muito complicado. Agora, a França, naquele momento da Revolução Francesa, ela estava cumprindo uma profecia que Deus tinha estabelecido. A própria França, perseguindo o povo de Deus, destruindo as Bíblias, ela estava cumprindo uma profecia. E dois pontos principais aconteceram naquele momento. Primeiro, quem foi que prendeu o Papa Pio VI? Os exércitos de Napoleão. Um general prendeu. Cumpriu a profecia dos 1260 anos. Ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Os exércitos, em 1799, os exércitos de Napoleão encontraram a pedra de Roseta, no Egito, que trouxe ali, né, onde permitiu que o egípcio, né, antigo fosse traduzido, e que, através daquela tradução ali, muitos eventos, muitos documentos que foram traduzidos comprovavam as histórias bíblicas, dando um tapa, entre aspas, né, na cara das pessoas dos céticos que duvidavam da escrita. Então, assim, a França perseguindo o povo de Deus, mas Deus estava no comando. Controle. E as profecias foram cumpridas naquele momento. Hoje a gente tem um quadro completo da situação,
mas o quadro parcial para quem passou naquele momento. João Batista, os mártires, como é que essas pessoas entendiam que Deus estava no comando? Isso é para nós. Como é que nós vamos entender que Deus está no comando nas provações? Complicado? Complicado. Primeiro passo, então, que nós demos, confie em Deus em primeiro lugar. Segundo, confie em Deus e não nas suas próprias forças. Riquezas, nas suas forças, nos seus bens. E agora, tempo de simplificar. Vamos lá. Nós estamos chegando numa época que às vezes a gente pensa assim, não, já estou ficando velho, sabe? O mundo já está acabando. Então agora é hora de eu simplificar as coisas, fazer o mínimo das coisas. Deixar a outra geração fazer. É essa visão que a gente tem que ter em relação a esse tempo que nós estamos vivendo, que a gente chama-se o tempo do fim, o tempo que está bem perto da volta de Cristo. O que você acha, Elton? Não, assim, o que eu entendi nessa lição aqui, nós estamos chegando num tempo que, ao invés de ficarmos dedicando às coisas deste mundo em intensidade, nós devemos mudar o nosso foco e buscarmos mais as coisas de Deus. Então, a gente vê, assim, às vezes, pessoas preocupadas, ocupadas em aumentar os patrimônios, né? E deixando as coisas de Deus de lado. E a gente vê aqui a lição que é bem clara. A nossa meta nesse mundo, para quem é cristão, que confia em Deus, que sabe que Deus é melhor, não é ficar ajuntando tesouro nessa terra, não. Infelizmente, a gente nunca viu tantas igrejas ricas como a gente tem visto agora. Igrejas assim, com patrimônios e líderes, né? Extremamente ricos e pregando prosperidade de uma maneira muito incorreta. E estão se preparando para ficar nesse mundo que vai ser destruído. E a gente vê que é totalmente diferente disso, que a gente tem a visão aqui, que não está na época de a gente ficar pensando só nessas coisas da terra, não. Parece que tem a mensagem de Pedro, em 2 Pedro 3, de 13 a 12, é uma mensagem que quem lê sabe que não vai restar nada. É isso? É isso mesmo. A lição diz assim, a palavra de Deus diz que ele não enviará caminhões de mudança para levar nossas coisas para o céu. Não. Interessante, né? Nossa, o que nós vamos fazer com os 3 pares de sapatos que nós temos? Não vamos levar, não? Até na primeira visão de Ellen White é totalmente o contrário. A primeira visão que ela teve desse tempo difícil que nós vamos viver é totalmente diferente disso. Porque as pessoas foram levando as coisas e depois foram tendo que deixar, né? Tudo. Isso é uma visão para nós hoje. Que a gente está preocupado muito em ter isso, ter aquilo. Vou mudar isso, vou comprar isso do ano, vou comprar a melhor, sair do pior. Não tem problema fazer isso, mas não pode ter o foco nisso. E deixar as coisas de Deus de lado. É isso que eu entendi. Não sei se eu estou certo. Nos dias de Ellen White, ali depois da grande decepção, surgiram muitos grupos. E teve um grupo que surgiu lá de adventistas, só que tinha um outro nome, que eu não me recordo muito bem. Não era ainda. Ali foram grupos que cada um. Com as suas manias, né, e loucuras. E teve um grupo que fugiu para a floresta. Eles entendiam que era tempo de viver, né, isolado. Que nem os monges hoje em dia. Isso, porque entendiam até que Jesus já tinha vindo de uma certa forma espiritual, que quem tinha sido salvo já tinha sido, não havia mais salvação. E foram reviver ali, isolados. Certo? O que a lição está querendo falar para nós aqui é justamente o contrário. É para a gente ter consciência. Pedro, ali do 3 ao 12, 2 Pedro 3, do 3 ao 12, ele quer despertar em nós uma consciência que eu acho que na grande maioria dentre os adventistas também, do mundo cristão, está adormecida dentro de nós. Talvez a gente não viva a realidade plena de que Cristo vai voltar a esse mundo. A gente pode dizer, mas às vezes as nossas ações são contrárias a isso. Então Pedro ele traça alguns eventos que aconteceram, dilúvio, certo? A volta de Jesus e um que vai acontecer, que é o estabelecimento da nova terra.
para trazer a consciência de que Deus já agiu na história e vai agir novamente. E Ele é certo, quer né? despertar a consciência de que Jesus vai voltar, de que esse mundo vai ser destruído não por água, mas por fogo. E aí ele fala assim, sabendo dessas coisas, vocês devem viver de que forma? Em santo procedimento, como aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Então eu posso pegar o que você falou com o que o Elton falou, e eu gosto dessas tiradas do Elton. Fui eu que entendi, tá certo? Foi isso que eu entendi, tá certo? Mas Eu gosto dessas tiradas dele assim, né? Pro nosso lado. Elton, só para dizer que você tá certo, engraçadinho, tá? Tá aqui, olha. Ellen White, Conselho sobre Mordomia, página 44, diz assim: é agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo seu patrimônio em vez de aumentá-los. Estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Olha o convite que Deus faz para mim e para você. Olha, Deus quer que a gente tenha bênção, claro que Ele queira, mas assim, o que a lição quer dizer para nós? O que esse texto quer dizer? Ao invés de a gente ficar freneticamente lutando para adquirir bens, se eu já tenho os bens suficientes para a minha vida, olha, os próximos ao invés de adquirir, é hora de fazer o quê? Entregar para Deus, para a obra dele. Estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois, como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos pertences no menor espaço possível. Eu lembro quando meu pai morreu. Mas foi muito engraçado isso, porque é o seguinte, meu pai tinha ternos, gravatas, sapatos. Eu, para mim, o pai morreu, aí eu vou lá ver as coisas do pai. Eu não sabia disso. Minha irmã sabia. Eu cheguei a abrir o guarda-roupa do meu pai, tinha um terninho, uma gravatinha, uma calça. Eu falei, cadê as coisas do pai? Ele falou, não. O pai sabia que a vida ia ser curta para ele, ele começou a doar todas as coisas que ele tinha para que ele precisava. Quer dizer, se tivesse alguma coisa que eu ia gostar, ele já tinha doado. Tinha só uma bolsinha. Sabe aquelas bolsinhas que você bota nas costas assim? Que os meninos vão para a escola? Era aquilo, coube tudo que o meu pai deixou. Ou seja, quando eu vejo a lição falar tempo de simplificar, a primeira imagem que eu tive foi essa do meu pai. Antes da morte dele, ele simplificou tudo que tinha. Deu tudo para quem ele precisava dar. E a lição parece que quer dizer isso para nós, né? Eu pensei muito num outro lado. A lição está dando um conselho, mas esse conselho precisa ser compreendido. Não é nós abandonarmos o que nós temos. É nós nos desapegarmos da confiança nas riquezas. Sabe por que eu estou olhando dessa forma? Porque nós temos irmãos que são extremamente ricos e desapegados. E a obra de Deus necessita dessas pessoas como para financiar a obra. Eu me lembrei do Milton Afonso. Ele é uma pessoa extremamente desprendida dos bens materiais. E o quanto que ele fez pela obra adventista no Brasil para proclamar a mensagem? Muito, né? Ele simplificou? Simplificou. Simplificou. Mesmo tendo o quê? Muita riqueza. Mesmo tendo muito. Né? Ele colocou... então, assim, Deus ele vai abençoar nesses tempos difíceis que nós vamos passar, próximos aí da volta de Jesus, que vão ser difíceis, mas vão existir pessoas que vão estar sendo abençoadas financeiramente, mas desprendidas da riqueza, né? Da riqueza. Tanto que, né, numa lição que nós estudamos, há umas 4 lições atrás, a observação da lição é o seguinte: Deus vai deixar os seus filhos com os bens? Claro que sim. Só que a gente tem que orar para Deus, pedindo para Ele qual é o momento certo de nós desfazermos disso. É isso, Elton? Porque a gente vai ver mais para frente aqui, que nós vamos chegar lá, que vai chegar um momento que quem não fizer isso, pedir para o Espírito Santo mostrar, vai perder tudo. Não vai chegar um momento que não vai ter jeito. Isso. Então, mas a gente vê assim, aqui fala, 2 Pedro 3:3, né, escarnecedores, né? Mas quando que Jesus vai vir? Às vezes eu estou dentro da igreja e estou achando que Jesus vai demorar. Não vem tão cedo, não. Não. Eu sou um escarnecedor dentro da igreja.
E a gente sabe que Jesus não demora muito. E quem que vai mostrar para mim quando eu tenho que fazer isso? É o Espírito Santo, mas eu preciso ter comunhão todo dia. Ao invés de ficar investindo, e não é só, o Joel tocou muito bem no assunto de pessoas ricas que estão ajudando a obra, mas tem pessoas que ganham pouco também, mas que têm essa visão e estão ajudando bem, porque Deus vê o coração, não vê assim quantidade, igual a viúva pobre, né? Deu tudo das 2 moedinhas dela, mas porque ela deu de coração. Então Deus está interessado em tirar esse egoísmo da minha parte. Porque o mundo oferece muitas coisas. É uma coisa diferente aqui, outra coisa você vai gastando. Quando vê, você não tem dinheiro para a obra de Deus, não faz nada. E é o que Satanás faz, ele nos endivida para o quê? Para eu me preocupar com pagar as minhas contas e não sobrar nada para investir no progresso de Deus. Porque se eu invisto 1 centavo, se você que está aí investe 1 centavo na obra de Deus, é pessoas para Cristo. E Satanás não quer isso, né? Então a pergunta, vendo vocês dois falar aqui, que me vem à mente agora é a seguinte: como buscar o equilíbrio entre economizar para a velhice e investir na pregação do Evangelho? É grande preocupação. Como buscar esse equilíbrio? Só Deus, né? Só pedindo a Deus para dar esse equilíbrio. Porque é difícil. É difícil, porque é o grande conflito. Tem um lado que não quer que você seja o quê? Equilibrado, que tenha... invista na causa de Deus, porque é salvação, é a obra mais nobre que existe no universo, é essa. E Ele não quer que você faça isso. Só o Espírito Santo pode tirar esse egoísmo. E se eu permitir, né? Às vezes eu posso estar dentro da igreja e ser extremamente egoísta. É por isso que é muito importante a gente compreender como que a Bíblia ensina a você a lidar com dízimos e ofertas. Né? Porque você precisa ter planos estabelecidos. O dízimo é uma questão de fidelidade. Já é estabelecido por Deus. Você não vai falar que vai dar 9% ou 11%. É 10% e acabou. É né? 10%. Certo? E aí é uma questão de Se fidelidade. mais, aí é oferta, né? E quebra do egoísmo. Agora, a oferta ela precisa ser planejada. Porque quando você planeja a oferta, por exemplo, você planejou uma oferta sistemática e ela em porcentagem, você não tem dificuldade de lidar com isso. Você sempre vai estar contribuindo para a obra de Deus. E quando Deus toca no seu coração, você aumenta essa porcentagem, mas ela se torna fixa também. Não tem essa questão. Porque assim, se desprender da riqueza, a lição não condena a riqueza. Não, nem a Bíblia. Nenhum ponto dela, né? Ela condena o amor à riqueza, o amor ao dinheiro. A parábola do jovem, a história do jovem rico mexe com a gente. Por quê? Porque lá está escrito que Jesus falou assim: pega tudo que tem, vende, dá aos pobres, vem e segue. Isso aí mexe com as pessoas. Jesus pediu isso para ele? Pediu. Agora, Jesus pede isso para todo mundo? Não. Não pede para todo mundo. Mas... haverá um tempo que ele vai pedir para todo mundo, né? Mas tem uma palavra na história do jovem rico que mexe com todos. Não é pedir a riqueza. Uma coisa te falta. E para todos nós, uma coisa nos falta. E é isso que Deus vai pedir minha riqueza? Nem tenho. Mas uma coisa me falta, e quando eu coloco ela em dia com Deus, sempre vai existir uma outra coisa que me falta. Essa é a questão para cada um de nós. Pior que é verdade, sempre vai faltar. Agora sim, olha, meditação matinal de 1980. Este dia com Deus. Eu acho isso aqui legal. As obrigações, veja só, as obrigações que recaem sobre nós não são pequenas. Nosso senso de dependência nos impelirá para mais perto de Deus. O nosso senso do dever a ser cumprido nos chamará ao esforço, aliado a nossas fervorosas orações, obras, fé e constante oração. Poder, nosso grande clamor é por poder sem medidas. É isso então, Elton, para a gente vencer, para a gente ter esse equilíbrio, para a gente simplificar a vida? Esse é o caminho. Então, assim, muita oração, muito estudo da palavra, muita
muita comunhão, ter tempo para Deus, né? É a coisa que está mais faltando na nossa vida às vezes. Então, assim, é prioridade, né? Prioridades são essenciais na vida do cristão. O que é prioridade para mim, né? E eu tenho que fazer essa pergunta e ver que caminho eu estou tomando, né? Será que eu estou indo no caminho realmente ou é só uma aparência, né, de ser fiel a Deus? Então, já que você está falando de prioridade, eu já vou puxar, certo? Pode ir, Elton? Pode. Já que você tocou no assunto, é para eu sei que quando você toca é para dar nas canelas do Joel, é isso? É isso. Para jogar para lá. Ô, Joel. Não, ele puxou, ele fala. Joel, vamos lá. A lição que fala sobre prioridades, a lição de quarta-feira, ela trata, eu acho legal que ela já traz para mim o principal de todos os mandamentos, é isso? Me mostra assim, ajuda eu e o pessoal que está lá em casa, você que já tem a lição, já estudou a lição, e tem os nossos amigos que não têm a lição ainda, Joel, certo? E eles aprendem fresquinho com nós aqui, entende? Prioridades. Como eu devo encarar e fazer e manifestar as prioridades? Jesus já deu alguma prévia para nós em algum mandamento, em alguma vez ele relacionou alguma coisa para alguém? Às vezes a gente fica pensando em tanta coisa, né? Tanta coisa, que Deus ele já sabia que ia acontecer esse tipo de que nós situação. ia ficar pensando demais? Aí ele fala assim, peraí, deixa eu dar um resumo para vocês não se perderem tanto. Amem a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Resumiu, certo? E isso aí a gente vai se relacionando com a situação para entender o que é ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. Mas ele também ensinou o quê? Que nós não conseguimos servir a dois senhores. E não ele fala que isso é impossível. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Ou mas nem 99%. Não tem jeito. E 1% falando não? Não tem jeito. Sério? E quando eu olho para essa situação que a gente está trabalhando aqui, quanta coisa vai englobando aí nesses senhores, né? Servir a Deus. Lógico que depois ele vai falar assim, você não pode seguir a Deus e a Mamon. Isso. Né? Mamon, no caso, é o dinheiro. As riquezas. Mas existem tantos senhores hoje que o mundo coloca diante de nós, que o inimigo coloca diante de nós. A Bíblia vai dizer assim para nós lá em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é espiritual. E todos esses senhores que vão surgindo, eles têm por objetivo enfraquecer a nossa vida espiritual, né, de pouquinho em pouquinho, para que o inimigo possa nos derrubar. Elton, então qual aqui a lição ela traz para a gente? 3 perigos, certo? Está dando um texto bíblico que eu acho legal, que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o Geo já começou a trazer aqui, ou seja, quando eu começo a trocar Deus, que vai me dar a humildade, a simplicidade, vamos lembrar daquela lição que fala de Paulo, falando assim que ele não tinha riqueza, mas ele era feliz com o que tinha, ou seja, sobrepor os meus bens, a alegria de ter Deus, isso sobrepõe tudo, né? Quando eu começo a trocar Deus por dinheiro, por isso, parece que essas 3 coisinhas aqui passam a ser o nosso guia, não parece? Então, é aí que está o perigo, né? E engraçado que Paulo fala isso, né? Nos últimos tempos, né? Isso. Em 2 Timóteo 3, né? E o interessante é que ele fala que as 2 primeiras coisas, né? 2 Timóteo 3, ele fala assim, ó. Sabe, porém, que os últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas e avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes. Ou seja, as 2 primeiras coisas são egoístas e avarentos. E como a gente tem visto isso? O fruto da carne está sendo assim, no mundo, está sendo muito
intenso, né? Mas aquele que confia em Deus pede o que? O fruto do Espírito Santo. E é totalmente diferente, né? Então a gente vê assim, a gente tem que mudar isso na nossa vida. É o que você leu naquele texto, né? Muita oração, muito estudo da palavra, comunhão com Deus e pedir para mudar e ir mudando isso. Porque isso é o natural nosso, né? Mas o Espírito Santo tem poder para mudar isso. Se eu permitir, tem. E se eu buscar, né? A nossa parte é fazer o quê? Buscar. Não, aqui fala, né, na lição, né? Em Colossenses 3:2, né? Não pense nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Então a gente está chegando o momento da gente mudar parar e de ficar olhando para os nossos desejos, para o nosso coração e olhar para Cristo. É isso, chefe? Você já parou para pensar o quanto que a igreja já foi afetada espiritualmente por essas questões? O quanto que a igreja está afetada espiritualmente por essas questões? Numa realidade mesmo, bem clara. Quando nós olhamos para o passado, quando a gente foge dessa vida que nós temos hoje, aí eu estou falando a nível Brasil, tá? Nós temos hoje, a maioria das famílias, se a gente recordar um tempo atrás, a maioria das famílias hoje está numa situação mais favorável. Nós não vivemos num país pobre. Pode existir pobreza, mas não vivemos num país pobre. Isso é uma realidade. E o conforto que nós temos, né? As coisas que nós temos acesso hoje para possuir, para assistir, para ler, enfim, a situação que nós vivemos. O quanto que ela já afetou a igreja? Porque pega a igreja lá no passado, que era pobre, mas espiritualmente ativa, viva, o Espírito Santo trabalhava de uma forma intensa. Ali a gente vê em Atos, a gente vê na época da Reforma, a gente vê em períodos em que a igreja não tinha nada. Não tinha nada. Mas tinha conforto. tudo, né? Tudo. Agora, de um tempo para cá, a gente pode falar a nível mundial também. Quando você pega, por exemplo, a Europa, que foi o berço da Reforma, como que a Europa está hoje espiritualmente? Igrejas virando bares. Entendeu? Então, hoje, a gente falando sobre esses versículos para a gente se guardar, talvez não seja para a gente se guardar, porque isso aqui já aconteceu. A igreja está afetada por essa situação, pela concupiscência da carne, ou seja, desejo, né? Pelos desejos da carne, pelos desejos dos olhos e pela soberba da vida. Por que a gente fala muito sobre reavivamento e reforma? O que é reavivamento? O que é reforma? Reavivamento é uma renovação da experiência espiritual que nós temos com Deus. É mudar as nossas prioridades espirituais. Esse é o reavivamento. E a reforma é a ação, é o resultado natural do reavivamento. A reforma é a mudança de pensamento, é a mudança de ação, é a mudança de estratégia, é a mudança das prioridades. Então a gente tem que saber que nós já estamos afetados por isso aqui. Às vezes a gente está pensando em se guardar de algo que a gente já está afetado. Então eu posso dizer o que você está falando aqui, com o que o Ellen White falou também, olhando para o alto, em 1983, que ela diz o seguinte: o chamado de Cristo ao sacrifício e submissão sem reservas significa a crucifixão do eu. É isso? Isso. Então, quando eu botar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, quando eu entender que Ele vai vir, e vai vir logo, vai levar tudo, destruir tudo, não vai reservar nada, e eu me doar, eu e meus bens, a minha família, por inteiro para Ele, aí eu vou estar colocando a prioridade no lugar certo. É isso? Tem uma ilustração que diz assim, que dentro do nosso coração, acho interessante a ilustração, tem um trono e uma cruz. Ah, tá. Um trono e uma cruz. Quando você está sentado no trono, Jesus está na cruz. Mas quando você está na cruz, Jesus está no trono do seu coração. Interessante. Chique, né? Não, chique demais. Toma, por isso que ele manda eu tomar a minha cruz e seguir. Minha cruz, porque se eu tomar a cruz, quem vai estar no trono? Jesus. Eu acho que essa ilustração ela foi inspirada, eu acho que quem criou ela se inspirou quando Paulo disse assim, crucificado, estou com Cristo. Não, muito chique, boa. Isso aí é muito interessante, porque
Nós já estudamos em lições passadas a questão do Pentecostes, né? Quando lá em Atos a gente vê lá depois a igreja iniciando ali, o que eles faziam? Eles não tinham nada em comum, né? E as pessoas vendiam as coisas e davam para a igreja que estava iniciando, e quem tinha falta de alguma coisa era suprido essa falta. E aí a gente tá vendo o que aconteceu naquela época. Aquele egoísmo de ter as coisas foi o quê? Vencido pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Que vai acontecer de novo agora, nesses tempos, o quê? Difícil para quem estiver em comunhão com Deus e recebendo o Espírito Santo. Vai deixar as coisas, porque vai chegar nesse ponto que nós vamos entrar Agora, aqui. pode entrar já. Que ninguém vai poder comprar nem vender. Quem não estiver buscando em Deus, no poder do Espírito Santo, porque a gente sabe que as obras que foram feitas lá em Atos foram obras grandiosas, maravilhosas. E agora, no tempo do fim, vai acontecer o quê? A chuva serôdia, que vai ser mais poderosa ainda que a chuva lá naquela época. Então, pessoas cheias do Espírito Santo vão se unir e vai entregar tudo para Jesus. E vai ser uma bênção. Porque quem não fizer isso, vai acontecer o quê? Vai perder tudo. E vai perder o principal, o quê? A eternidade, de estar com Jesus, a salvação. Elton, buscando esse gancho teu, que faz a parte da quinta-feira, que ninguém poderá comprar e vender, se você prestar atenção, o maior economista europeu que comanda a mentalidade da ONU sobre economia, ele já fazem mais de 30 anos que ele vem dizendo uma frase que agora a própria ONU está encabeçando essa frase, e até faz parte da agenda da ONU. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Feliz. O que isso quer dizer? Quer dizer que o controle de comprar e vender vai estar restrito a uma pessoa ou uma entidade dizendo que você pode e você não pode. Controle, né? Controle. Essa pandemia, essas coisas que estão acontecendo, só vem mostrando que o governo, as entidades governamentais, só cada vez tendo mais e mais controle. E a Bíblia diz, no Apocalipse, que chegará um controle de tal ponto que até comprar e vender será algo totalmente controlado. E fala até ainda que uns vão poder comprar porque terão o sinal da besta. Quem não tiver o sinal da besta, não vai poder comprar. Segundo a Bíblia, os estudos, você que um dia quiser entender mais esse assunto, eu tenho aqui o Joel, que é expert nisso, o Elton é expert nisso, tem o Marquinhos, certo? Vocês podem, o que precisar, nós estamos aí para entender o que quer dizer sinal da besta e o que quer dizer sinal que não é o da besta. Segundo o que Apocalipse e a Bíblia mostram, o sinal de Cristo é o sábado, e o sinal da besta é um dia diferente do sábado, certo? É um dia que alguém pede para você guardar, que não é o sábado bíblico. E esse dia vai estar intrínseco com o ato de comprar ou não vender, segundo a governança mundial. Então, Joel, se lá eu vou ter uma época de comprar e não vender, é por isso que vem aquela coisa, desde o início, Deus em primeiro lugar, não confiar nas riquezas, certo? A gente vem nos passos, a questão das prioridades e desfecho de agora. Como eu tenho que estar bem atento ao Espírito Santo pelo uso dos bens? Como? Eu estou procurando um versículo aqui. Vai lá. Elton, dá uma luz? Um socorro aí, que eu vou só achar um versículo aqui. Elton, enquanto ele procura o versículo, como eu tenho que estar apto, né? Você até falou isso no início da lição, né? Para saber que uma hora eu vou ter que ficar sem nada. Ou dando ou perdendo, né? Então, assim, qual que é o objetivo de Deus para o cristão? É que ele esteja em comunhão, e a hora que essas coisas começarem a acontecer, ele vai ter Deus vai falar para a pessoa, entrega isso na causa da pregação do evangelho. E a pessoa não vai perder nada disso, ela vai ganhar muito mais do que isso. Porque isso aqui, o que Deus está pedindo é para tirar. Aqui na lição fala isso, né? Deus estabeleceu tudo isso para tirar de quê do meu coração? O egoísmo. Né? Encorajar a confiar em quem? Nele.
Não adianta, eu posso ter a maior riqueza do mundo. Quando isso acontecer, essa riqueza não vai me dar o quê? Garantia de salvação. Né? Nenhuma. Eu posso ser a pessoa mais poderosa do mundo. Se eu não tiver Deus no coração, eu não vou vencer. Sabe o que eu lembro? Aquele filme A Lista de Schindler. Eu lembro que quando ele foi se despedir das pessoas que ele salvou, e ele começou a olhar, olha, se eu tivesse vendido esse carro, Isso. eu poderia ter salvo mais 10. Uhum. Se eu tivesse vendido esse anel, daria mais 5. Pois é. Ele ficou sentido, né, de não poder fazer. Ele poderia ter feito e não fez, mas e ele fez tanto, né? Mas ele poderia fazer. E vai chegar um ponto que o cristão vai passar por isso. É essa consciência nossa que eu acho que está afetada. A gente vive com a consciência um pouco embotada, como a Bíblia fala, endurecida, do momento que a gente está vivendo e do momento que a Bíblia apresenta que virá. Não sei como seria se todos nós tivéssemos essa consciência exata, como seriam as nossas ações. Agora, quando a Bíblia começa a me mostrar que em um futuro próximo haverá uma proibição de se comprar e vender, né, para aqueles que não aceitarem a marca da besta, ou seja, haverá uma escolha, ou você aceita ou não aceita. Isso precisa mexer comigo. Mexer? Alguma coisa tem que mudar em mim, né? Tem um texto que está no Espírito de Profecia que diz assim, que a igreja fará nos tempos de dificuldade o que ela não fez nos tempos de bonança. De bonança. O tempo nosso hoje, ele é de preparo. Preparo para quê? Preparo para ir para o céu, preparo para muitas coisas, mas preparo também para as dificuldades. Nós precisamos estar preparados. Aí o versículo que eu estava procurando está lá em Jeremias 12, verso 5, que diz assim, ó, se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? É o que a gente está comentando. Se enquanto está fácil, a gente está achando que está difícil, imagina. Quando o negócio ficar difícil mesmo, se nós não aprendermos a nos desprendermos, que é o que a lição quer mostrar, do apego, da confiança nas riquezas, da confiança nas posses, se nós não nos aprendermos a desapegar disso agora, e o dízimo é uma vacina contra isso, como é que a gente vai desgarrar disso de um momento para o outro? Nunca. Não consegue. Não. A vida espiritual é construída ao longo do tempo. Ou seja, então essa lição para nós, ela vem mostrando passo a passo, né? Quem colocar Deus em primeiro lugar vai chegar ao ponto de ter as prioridades certas, para quando chegar o momento de desfazer de tudo antes que seja proibido de comprar e vender e investir na obra de Deus, o coração vai estar preparado. Você já pensou, Jefferson, chegou uma notícia para você agora, aqui agora, você precisa deixar tudo agora. Você não pode nem ir na tua casa. Você vai ter que deixar tudo agora. Isso já aconteceu na história. Você lembra no cerco de Jerusalém? Sim. Havia um sinal, quem estiver no eirado, se mande, não entre na casa para tirar. Quem estiver no campo, não volte, suma. E nós temos que estar nos preparando para isso hoje. Hoje eu tenho que estar preparado para quê? Se amanhã ou depois Deus me pedir, desfaça de tudo, meu coração tem que estar pronto para isso. Amém. Nós estamos chegando no final dessa lição que é maravilhosa, que lição boa, né? Olha, tinha um monte de coisa. Se você pegar a lição do Joel aqui, a do Elton, tem marcação aqui em vermelho, cor-de-rosa, azul, branco, transparente. Ou seja, nós vamos ficar mais 2 horas conversando aqui. O Kevin, o nosso diretor aqui, é bater em nós. Então, nós estamos encerrando aqui. Se você tiver mais coisas para saber dessa lição, estude um pouquinho mais a lição, volte nela, assista mais 1 ou 2 vezes aqui, vai ampliando o seu conhecimento, porque Deus tem grandes coisas para falar para cada um de nós. Elton, qual é a sua mensagem para os nossos amigos que nos assistem sobre essa lição? Qual é o foco principal dessa lição para mim, para você, para todos nós? Eu vejo assim nessa lição que nós não podemos ficarmos adiando as coisas de Deus. Deus nos chama
por um propósito, para fazermos algo na causa dele, e ele vai dar o poder para nós fazermos isso. E tirar de nós todo esse egoísmo, né? Todo esse apego com as coisas desse mundo. Esse mundo vai de mal a pior. E não é às vezes tem pessoas que estão nos assistindo e estão falando assim, esse pessoal não está muito certo, não. Da cabeça, mas não, né? nós estamos falando aqui, tudo está na Bíblia, não tem nada assim, invenção nossa, fulano de tal falou, o líder nosso falou. Não, isso que está na Bíblia. O nosso líder é Jesus e a palavra dele. E ele é bem claro. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. E o que mais ele vai acrescentar? Sabedoria para nós. Amém. Para lidarmos com as situações dos últimos dias. Amém. Joel, qual o seu recado para todos nós? A lição de sexta, cada palavra é uma lapada, né? Sim. Diz assim, desde a fundação do cristianismo, nenhuma igreja jamais experimentou tais confortos e riqueza como a igreja em muitos países do mundo desfruta atualmente. A questão é, a que custo? Tal abundância certamente influencia nossa espiritualidade, e não para o bem. Como isso seria possível? Desde quando a riqueza e a abundância material promovem a virtude cristã e a abnegação e sacrifício próprio? Voltar para casa, onde há 2 geladeiras recheadas com mais alimento do que podemos comer, ter 1 ou 2 carros, tirar férias anuais, fazer compras online, ter o que há de mais moderno em computadores e smartphones, pode facilitar o desapego às coisas deste mundo? Embora muitos cristãos não tenham esses luxos, muitos têm, e assim colocam em risco a própria alma. E a lição vai discorrer mais coisas aqui. Mas aqui está o centro. Né? E aí eu quero deixar uma frase que eu já ouvi, eu não sei se eu vou falar ela corretamente, mas diz assim, homens fortes produzem tempos fáceis, e tempos fáceis produzem homens fracos. Linda essa frase. Linda essa frase. E está chegando o momento de Deus produzir em nós homens fortes. Com situações difíceis. E vão vir. Nosso verso é o seguinte. Salmos 50, 14 e 15. Ofereça a Deus sacrifícios de ação de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Ou seja, seja fiel a Deus. Por quê? Invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. Amém. Já foi bem discorrido sobre esse verso no início, mas eu quero encerrar ele porque aqui está toda a lição que nós estudamos, tudo. Aquele que buscar Deus, aquele que cumprir os votos, aquele que for fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, no tempo, no talento, na administração da família, sabe? Na busca, na procura de pessoas para falar de Jesus para elas, de levá-las ao céu. Essas pessoas poderão contar com Deus no tempo da angústia. E vai acontecer que nem lá com Josafá, lá, que buscou Deus em primeiro lugar. Eles cantavam, louvavam a Deus no meio da angústia, do tremor da guerra, e Deus ia dando a vitória. E é aí que Deus quer fazer com você e comigo. Deus quer que eu e você aprendamos a colocar nas mãos dele toda a nossa ansiedade. Mateus 6, 32, né, e 33, né? Toda a nossa ansiedade. Porque se nós colocarmos sobre ele a ansiedade, Deus trará para nós o alívio do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua família, seu lar, seu trabalho, sua vida espiritual, familiar, tudo, tá? E se você estiver namorando, que Deus abençoe seu namoro, que seja uma bênção, tá bom? Vamos orar? Querido Papai do Céu, dá-nos, ó Deus, força para vencermos todas as provações, que possamos vencer o apego às coisas. Como o Joel acabou de ler aqui, temos tantas facilidades nós cristãos hoje em dia, tantas coisas, que às vezes não temos tempo para o principal, que é a tua palavra, que é a oração, a conversa diária contigo. Ó Jesus, reavive em nós a fé, a certeza da salvação, e crie em nós um coração segundo o coração de Cristo. E dá-nos, ó Deus, a alegria de te servir. Dá-nos a fidelidade
por favor. É o que nós rogamos e suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana que vem, hein? Semana que vem vai ser a 12ª, penúltima lição nossa. Não perca. Compartilhe com os amigos, manda o link, dá o joinha, para que nós queremos mais bala. Na 13ª lição nós vamos ter mais bala, né, Kevin? Se tiver mais joinha, né? Tem que ter o joinha. Então vamos lá, tá? Deus abençoe você. Olha, um abração. Segura firme em Deus. E não se esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Um abraço.